Olá, minhas irmãs! Esse é o nosso papo de devocional e nós estamos aqui hoje para falar sobre colocar o devocional como prioridade na nossa agenda. Como é que isso chega para você? Você é uma pessoa que consegue priorizar bem o seu tempo com Deus? Queria te convidar nesse tempo para uma leitura no livro de Lucas. Nós vamos, a partir do verso 12, trabalhar aqui no exemplo de Jesus, nesse tempo que ele estava vivendo, e da gente tirar alguns princípios aqui para a gente guardar nesse dia e colocar em prática o nosso posicionamento, tá bom? Vamos lá. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Observe, primeiro a gente vê ali o coração de Jesus cheio de compaixão, que olhava para as pessoas e não viam apenas pessoas e suas necessidades, mas abraçava o coração dessas pessoas, sentia as suas dores e agia em favor delas. E diante da cura desse leproso, a fama de Jesus foi aumentada e as pessoas chegavam cada vez mais com demandas. E observe aqui que não eram demandas ruins. Como seria bom se Jesus curasse um pouco mais, pregasse um pouco mais, compartilhasse um pouco mais, mas ele entendia que ali era hora de parar de estar lidando com a demanda de outras pessoas, porque ele tinha uma prioridade de estar com o Pai. E aí nós temos esse entendimento no versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Tinha multidão, ele não tinha uma vida tranquila, sabe? Tempo livre, não, ele fazia esse tempo com Deus. Às vezes parece que a gente está esperando essa agenda tranquila, mas é nessa vida cheia de afazeres, cheia de demandas de várias pessoas, que a gente precisa se retirar dessa multidão que nos envolve e buscar o nosso relacionamento com Deus, de nos dedicar de forma intencional à devoção. A gente cria isso na nossa agenda. Então, as demandas sempre vão existir, mas é sempre minha decisão de fazer o meu relacionamento com Deus a minha prioridade. Isso ninguém pode fazer por você. Isso é uma decisão que você precisa tomar. Só você pode fazer isso. E o mais interessante, a gente continua essa leitura no verso 17 e a gente vê outra cura. E eu queria continuar lendo com você esse texto. E aí, então, nós temos aqui, nesses dias, Jesus ensinando em outra ocasião, ensinando numa casa. E ele estava sentado com os fariseus, com os doutores da lei, o que diz o verso 17, ainda do capítulo 5 de Lucas. E havia um homem acamado, e esse paralítico, ele tinha amigos. E esses amigos o levaram, por cima do telhado da casa e o desceram ali diante de Jesus. E é interessante que quando eu leio esse texto, vem uma frase muito forte no meu coração. Que quem quer ir até Jesus, dá um jeito. Quem quer ter um encontro com Jesus, dá um jeito. Observe aqui que não tinha como passar. Mais uma vez, as demandas de outras pessoas foram na frente, mas quem quer encontrar Jesus dá um jeito. Sobe no telhado, abre espaço, entra, desce ali diante de Jesus. E até essa simbologia, de você estar por cima da multidão e de você descer diante de Jesus, também é legal para o posicionamento do nosso coração,
né? De colocar esse encontro como prioridade, de diante de Deus a gente desce para encontrar com a sua misericórdia, para encontrar com o seu perdão, e é isso que aquele paralítico encontra em primeiro lugar, o perdão, né? Ele restabelece então essa comunhão e ele recebe cura também. Então, quando a gente vai, não de qualquer jeito para esse encontro, mas com fé que esse encontro vai gerar comunhão, que esse encontro vai gerar transformação, que esse encontro é para nós perdão dos nossos pecados, que esse encontro é para nós cura da nossa alma e de tudo mais que tiver desajustado. Mas nós precisamos ir. Quando a gente... É legal até pensar nisso, né? O banquete que está disponível para nós diante de Deus. A sua presença, desfrutar da sua companhia, isso já é grande demais. Então, vamos fazer esse exercício de pensar tudo o que nos espera na presença de Deus. E diante disso, desse olhar animado e apaixonado pelo nosso Senhor, vamos então deixar as demandas que nos perseguem e vamos dizer um basta a elas. E vamos dizer quem é que manda na agenda. Nós decidimos estar um tempo a sós com o nosso Deus. Essa é parte da nossa vida. Essa é uma decisão que a gente toma que vai impactar toda a nossa história. Faça isso por você.